this dear person got stuck at a gas station. And this kind old man decided to help, using an apple to lure him across the road. Even though the dear person got startled by all the cars, the man did his best to reassure him that it was safe. As a crowd started to gather, the elk person froze, but the man calmed him down, making it possible for him to cross the road and making a new friend on the way. Peace is happening around our world. Peace News number 33 of many and counting. There are many countries promoting peace and fostering amity among peoples and governments, etc. November 2023. During the Asia-Pacific Economic Cooperation Summit in San Francisco, United States, the President of China, His Excellency Xi Jinping, and the Prime Minister of Japan, His Excellency Fumio Kishida, hold talks and renew the country's resolve to have a mutually beneficial relationship. By creating peace, we all can make a loving, serene, and prosperous world. With profound humble gratitude and love to all venerated enlightened masters, we bow to the Almighty in soulful gratefulness for gifting us with their holy blessed presence. May all beings be awakened by their divine grace. Etc. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/ls. برنامه‌های ما شامل زبان‌های بسیاری است. از این وبسایت‌ها دیدن فرمایید: suprememastertv.com/schedule و suprememastertv.com/ls. Also, be sure to follow us on our socials: YouTube, Facebook, Getter, Instagram, LinkedIn, Nico Nico, Pinterest, Reddit, Substack, Telegram, Threads, TikTok, Truth Social, Tumblr, VK, and X, previously known as Twitter, in multiple languages by searching Supreme Master TV. Turning his life over to God, Shoghi Effendi, vegetarian, knew that he was an absolute instrument of the Lord, a permanent servant of the Baha'i faith and the world for the rest of his life. Shoghi Effendi, vegetarian, guardian of the Baha'i faith, part 2 of 2. Continue watching to find out more. My ultimate goal is to help create a plant-based world where humans will protect instead of harm, unite instead of divide, and be gentle to all living beings, so more can be happy and free instead of suffer. Ellie Lax, vegan. Bom dia, alegres espectadores. Eu sou o João. Os cidadãos portugueses otimistas desejam-vos conforto e paz duradouros na divina providência.
When she first started coming to us, I think some of my family thought I was crazy. I'm opening it. I know the routine. Petunia would be the first visitor of the day, and she would be looking in the windows for us. She would come inside. She would sit on the nut jar and eat right out of it. She was very excited and very eager to see us. And she really surprised me. Hi. You're looking all around? You want to come in, right? We had a very special bond with Petunia. She knew us like we were her friends. We've learned so much about squirrels and how incredibly intelligent they are. Bem-vindos ao Shoghi Effendi, vegetariano, guardião da fé Bahá'í, parte 2 de 2. Shoghi Effendi, vegetariano, é uma figura central da religião Bahá'í, conhecido como o guardião, um papel sagrado de liderança que lhe foi inesperadamente atribuído quando, em 1921, o mestre Bahá'í, o seu avô, Abdul-Bahá, vegetariano, fez a sua última ascensão espiritual, deixando para trás o seu testamento. A terceira parte do testamento de Abdul-Bahá esclarece a missão do guardião, especificando claramente a agenda de Shoghi Effendi e dando-lhe autoridade absoluta sobre os fiéis Bahá'ís. O ye, the faithful loved ones of Abdul-Bahá, it is incumbent upon you to take the greatest care of the Shoghi Effendi, the twig that hath branched from, and the fruit given forth by the two hallowed and divine lot trees, that no dust of despondency and sorrow may stain his radiant nature, that day by day he may wax greater in happiness, in joy and spirituality, and may grow to become even as a fruitful tree. For he is, after Abdul-Bahá, the guardian of the cause of God, the Afnan, the hands or pillars of the cause, and the beloved of the Lord must obey him, and turned unto him. He that obeys him has not obeyed God. He that turns away from him has turned away from God. And he that denies him hath denied the true one. Beware lest anyone falsely interpret these words, and, like unto them that have broken the covenant after the day of ascension of Baha'u'llah, advance a pretext, raise the standard of revolt, wax stubborn, and open wide the door of false interpretation. O documento sagrado Bahá'í reflete a gravidade que a posição de líder espiritual acarretava. Havia as múltiplas responsabilidades de atender a um grande número de devotos. Além disso, muitos malfeitores, apelidados de violadores de pactos da própria família de Shoghi Effendi, procuravam constantemente oportunidades para desfazer a obra de Deus. The most powerful daily prayer for any time and before meditation, which is the order from God and Supreme Master Ching Hai shares with us by His blessed grace. We humbly worship, praise, thank, obey, and love God Almighty, the Most High, the greatest, for world vegan, world peace, and our soul liberation. We thank, love, praise the only Son of God, who is the ultimate Master for our salvation. We follow the teaching of all the saints and sages. We thank, love, and praise them, who are the representatives of God for our spiritual elevation.
O peso destas responsabilidades durante o seu período de luto foi um choque incrível para Shoghi Effendi. Mesmo que sempre imaginasse que Abdu'l-Bahá o pudesse nomear para administrar a organização da Casa Universal de Justiça para a comunidade Bahá'í, a sua posterior nomeação como guardião da fé era uma proposta completamente diferente. Quaisquer desejos ou aspirações mundanas deveriam ser rejeitados. O início da liderança de Shoghi Effendi foi repleto de desafios. Um grupo de violadores do pacto roubou a chave do túmulo do Lord Baha'u'lláh vegetariano na vizinha Akka, e outros Bahá'ís fizeram reivindicações de sucessão a Abdu'l-Bahá vegetariano. No início de 1922, Shoghi Effendi convocou Bahá'ís séniores de todo o mundo para se reunirem em Haifa e começarem a lançar as bases da Casa Universal de Justiça. Ele encarregou os representantes de se concentrarem primeiro nas casas locais e nacionais nos seus respectivos países. Shoghi Effendi seguiu então para um retiro nas montanhas da Suíça. Durante este tempo, a sua adorada tia-avó, Bahia Khanum, vegetariana, também conhecida como a maior folha sagrada, assumiu de imediato o funcionamento e a administração da comunidade Bahá'í. Também por esta altura tumultuosa, a família Maxwell do Canadá estava a fazer uma peregrinação a Haifa. Foi assim que Shoghi Effendi conheceu a sua futura esposa, Ruia Khanum, vegetariana, com quem manteve correspondência durante os 15 anos seguintes. Na Suíça, Shoghi Effendi arrendou uma habitação simples, com apenas um quarto, em Interlaken, e passava os seus dias a vaguear pelas colinas e a enfrentar os picos cobertos de neve, com cordas e crampões. Continuou a lutar interiormente contra o imenso peso do seu novo papel, ascendendo a montanha da sua alma. 8 meses depois, estava pronto para parar a caminhada e regressar à Terra Santa em Haifa. Entregando a sua vida a Deus, Shoghi Effendi sabia que ele era um instrumento absoluto do Senhor, um servo permanente da fé Bahá'í e do mundo para o resto da sua vida. Vegan, respecting universal law. Espectadores sinceros, vamos contemplar Deus nos nossos corações. Voltamos já a seguir, aqui na Supreme Master Television. Clementina is a cow like no other. Clementina. She loves to get in trouble and steals food from her family's dining table. I had never seen a cow with such personality, so I knew I had to visit her. Clementina's home is an animal sanctuary located in a small town in Colombia. I was welcomed by many of the rescue dogs that live in Second Chances Sanctuary. Most of them are disabled dogs and were in the streets. Clementina! Finally, it was time to meet Clementina. When I called her, she came running very fast, like she knew who I was. She came straight to me, and the first thing she did was to lick my arm. It was incredible. I knew she loved attention, but seeing it in person was just another thing. We had the best time together. It was definitely the best decision ever. Bem-vindos de volta ao Shoghi Effendi, vegetariano, guardião da fé Bahá'í, parte 2 de 2. A ascensão de Shoghi Effendi como o guardião marcou o início de uma nova era para a fé Bahá'í, uma época de implementação, na qual a vontade dos seus apóstolos seria posta em prática. Foi o Bab, cuja declaração profética no Irão, quase um século antes, acendeu a lanterna da fé Bahá'í, depois Baha'u'lláh, que levou o manto divino da Pérsia para a Terra Santa. O testamento de Abdu'l-Bahá, assim como muitas outras escrituras sagradas, forneceram então um mapa para o caminho a seguir, com o qual os seguidores de Bahá'í poderiam alcançar o refúgio. Através de diretrizes morais e do estabelecimento de uma administração de autoridade devocional, assegurou-se a contínua sustentação espiritual do crescente rebanho internacional e um caminho para o futuro.
Um dos principais objetivos de Shoghi Effendi foi o estabelecimento da Law-i-Carmel, ou a Tábua do Carmelo, como um dos 3 principais documentos da fé Bahá'í. Foi inicialmente escrita em 1891 e inspirada pela viagem de acampamento de Baha'u'lláh às encostas do Monte Carmelo, em Haifa, Israel. A Tábua do Carmelo assume a forma de um diálogo entre o Monte Carmelo e Baha'u'lláh. O Monte Carmelo lamenta o erro da humanidade, a sua separação do divino, procurando reuni-los através de Baha'u'lláh. É a plataforma moral da fé Bahá'í. Shoghi Effendi começou a receber peregrinos no Monte Carmelo quase imediatamente após o seu regresso da Suíça em finais de 1922 e concentrou-se no estabelecimento de um centro mundial no Monte Carmelo. Isto inclui a construção de muitos edifícios elaborados, adornados pela sua peça central, o Santuário do Bab, assim como muitos belos jardins decorativos, todos eles concebidos e construídos sob sua supervisão pessoal. O segundo documento que Shoghi Effendi estabeleceu para a fé Bahá'í foi o Testamento de Abdul-Bahá, o documento sagrado que decretou o seu próprio papel como o guardião da fé. Agora, aceitando plenamente a sua vocação sagrada, Shoghi Effendi tomou medidas para assegurar a futura administração da fé Bahá'í, com uma Casa Universal de Justiça e um corpo eleito de representantes Bahá'ís que daria continuidade às causas sagradas de Deus, tal como especificado no Testamento de Abdul-Bahá. Em 1937, Shoghi Effendi casou-se com a canadiana Mary Maxwell, vegetariana, a quem mais tarde renomeou como Amatul Bahá Ruhiyah Khanum Rabbani, sendo Amatul Bahá significado de serva de Baha'u'lláh. Tornou-se sua companheira durante os 20 anos seguintes e foi uma fiel assistente do guardião na administração e organização da comunidade internacional Bahá'í, particularmente na sua terra natal, a América do Norte. As mãos da causa de Deus eram representantes da fé Bahá'í, alguns dos quais foram originalmente nomeados tanto por Baha'u'lláh como Abdul-Bahá. Outros foram então escolhidos por Shoghi Effendi para levar a cabo o trabalho do guardião, como a Cruzada Espiritual de 10 anos, de 1953 a 1963, que foi uma expansão planeada da fé Bahá'í em todo o mundo. A esposa de Shoghi Effendi, Ruhiyah Khanum, mais tarde tornou-se membro da Mão da Causa de Deus e do Conselho Internacional Bahá'í em 1951. O conselho foi dissolvido em 1963, coincidindo com a conclusão da Cruzada Espiritual de 10 anos, e foi substituído pela Casa Universal de Justiça, concretizando finalmente o plano de Shoghi Effendi de cumprir o testamento de Abdul-Bahá. O terceiro documento canônico estabelecido pelo guardião Shoghi Effendi foi As Tábuas do Plano Divino, uma coleção de 14 cartas escritas por Abdul-Bahá entre 1916 e 1917 e dirigidas a várias comunidades bahá'ís da América do Norte e da Groenlândia. As Tábuas do Plano Divino eram um apelo ao então relativamente pequeno grupo de bahá'ís para difundirem a sua fé a tantas partes do globo quanto possível. Shoghi Effendi foi incrivelmente bem-sucedido na expansão da fé Bahá'í internacionalmente. No início da sua tutela, a fé Bahá'í era conhecida em 35 países, e na altura do seu falecimento, em 1957, a fé Bahá'í tinha-se enraizado em 219 países. Atualmente, existem cerca de 15 mil congregações individuais, que representam milhões de adeptos. Em 1944, para assinalar o centenário da Declaração Divina do Bab, Shoghi Effendi publicou uma coleção de escritos intitulada A Presença de Deus,
na qual condensou seu próprio conhecimento contemporâneo do mundo e imbuiu-o da sabedoria espiritual que os seus antecessores lhe tinham confiado. Shoghi Effendi faleceu em novembro de 1957, enquanto se encontrava em Inglaterra, e foi sepultado no cemitério de New Southgate, no norte de Londres, Reino Unido. O seu legado como o amado guardião dos Baha'is ainda floresce hoje. Vegan side effect. Must figure out what to do with extra vigor. Noble viewers, thank you for your gracious presence today. Coming up next is We Live in This World for the World, Part 3 of 6 on Between Master and Disciples, here on Supreme Master Television. May you always rejoice in the light of the divine. Being vegan, having peace, heaven, Godspeed.